Calbi Chaves. Bola ao centro. A história do ídolo do passado. Vem bater essa bola comigo, rapaziada já tá no gramado. São os craques do passado. Vem bater essa bola comigo, o goleador Paco, Gildo, Aldo, Sapem, Alexandre, Adir e Jandir. Chutou tão alto que a placa do Wilson, a bola toca. A torcida então grita assim: fala, toca! Vem bater essa bola comigo. Meus amigos da Verdinha, a história do ídolo do passado. Hoje nós estamos trazendo um jogador extraordinário, jogador de uma liderança ímpar, de uma história bonita, brilhante, porque era um jogador muito técnico, um jogador que conseguia, através dos seus atributos de um grande zagueiro, contornar as situações mais difíceis, comandar um sistema defensivo, e a gente o trouxe exatamente pelas suas qualidades e pela sua história. Aliás, uma história muito longa, recheada de realizações e de vitórias. Eu estou aqui trazendo para contato com os senhores, com muito prazer e com muita satisfação, este grande zagueiro que foi Gavilã. Gavilã, vamos então para o início da sua carreira. Como foi que tudo começou na área esportiva? Em que idade? Como é que você foi direcionado para o futebol? Calbi, eu com 12 anos, eu fui juvenil do Ferroviário, né? Fui campeão pelo juvenil do Ferroviário com 12 anos de idade, era o capitão do time. Com 13 anos de idade, eu fui campeão pelo Terrimar. Com 14 anos, eu fui embora lá para o Calouros. Consequentemente, lá no Calouros, eu fui a revelação do futebol cearense. Passei 2 anos no Calouros, porque quem me levou para o Calouros foi o Jandir. Foi o próprio Jandir. É uma oportunidade que eu ia para o cinema, eu ia para São Luís naquele tempo, já o paletó na mão, né? Aí disse: não, vou para o treino, aquele negócio. Eu vou nada de saber de treino, rapaz. Eu vou para o cinema porque as meninas estão esperando lá, as amigas dela estavam esperando, época de férias. Aí eu sei até que ele me levou para o Calouros, e outra oportunidade em que eu ia também para o cinema. Aí eu chegando lá, cheguei com o paletó na mão, ele chegou e disse assim, perguntaram para ele: Jandir, que é esse cara aí? Disse, rapaz, isso é o Gavilã, um jogador do Paraguai que eu trago aqui para treinar. E consequentemente eu fui treinar, eu era volante, fiz 2 gols no primeiro treino. E consequentemente aí tinha um Major Silva Porto. Então ele me viu treinando, depois ele me contratou. Eu digo: não quero saber de contrato não, vou estudar, quero saber disso não. Aí disse: não, tenha calma, aquele negócio todo. Meu primeiro contrato foi de não amador. Existia contrato de amador, não amador. E então, em 62 eu fui embora para o Ferroviário. Lá no Ferroviário eu fui seleção cearense, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui o mais novo jogador do Brasil a entregar a seleção. Mas nessa época que você estava no Calouros, quais os jogadores que depois iriam ter projeção no nosso futebol? Teve alguém dessa época do Calouros? Teve lá no Calouros, na minha época lá no Calouros, tinha o próprio Jandir, que foi seleção cearense, tinha o Linha Fina, muito bom zagueiro lateral. O que o Nilton Santos fazia naquele tempo, o Linha Fina já fazia. Era um baita, tinha um Jairo, que era um grande goleiro, tá entendendo? Tinha um Beto, que jogava de centroavante, tinha jogadores extraordinários. O Calor do Ar fazia gosto você ver o Calor jogar. Era uma academia do futebol, era uma bola, você não via a bola subir, não, a bola era rasteira, bem rasteirinha. E então o time do Calor era um time muito ajustado, muito coordenado. Era um baita de um time. Pois bem, então quando eu fui para o Ferroviário, eu tinha 15 anos. Lá no Ferroviário eu fui seleção cearense. Eu fui o mais novo jogador de futebol do Brasil a integrar uma seleção cearense. Você entrou nas escolinhas do Ferroviário? Eu fui escola, mas naquele tempo não tinha uma escolinha que tem hoje. Certo? Era uma coisa muito vulnerável. Consequentemente, não se podia nem falar em escolinha. Hoje você tem uma escola, você tem uma coisa mais estruturada, você tem uma coisa que você pode buscar o progresso, pode buscar o avanço do futebol, é através das escolas, porque realmente você sabe que eu sou fã de categoria de base, você sabe isso muito bem, né? Sei. Sim, aí você, na categoria principal do Ferroviário, em que ano você se encaixou no time principal? Quando eu saí do Calouros, eu já saí como titular.
Eu fui titular com 14 anos no Calor. Ah, você já se transferiu para ser titular? Já. Aí você tinha que idade nessa época? Quando eu fui pro Ferroviário, eu tinha 15 anos. Quer dizer que você jogava na zaga do Ferroviário com 15 anos, 15 como titular nesse e time? era o capitão do time. Maravilha. No calor do ar, eu fui com 14 anos, eu era o capitão do time, não tinha a menor E aí dúvida. você do Ferroviário... No Ferroviário eu passei os 10 anos. Você passou 10 anos no Ferroviário? Passei os 10 anos no Ferroviário. Conseguiu algum título nessa época? Consegui em 68, né? Em 68, e o treinador era o Ivonísio na época, né? E então, quando você foi, passei 10 anos, depois eu voltei pro joguei no América, depois joguei no Calor. Já imaginou? Desde juvenil até lá, tá entendendo? Joguei 15 anos sem ser expulso. E numa posição que exige, às vezes, eu idade. quero- Você cite aí 2 ou 3 grandes treinadores, aquele que realmente lhe impressionou mais. Olha, eu tive isso, pô, lá no Ferroviário, eu tive o Jair Santana, que era muito bom, Jair Santana. Eu tive lá também o Ivonísio era bom na parte administrativa. E a parte de futebol ele não era bom, mas o futebol naquele tempo tinha uma carência muito grande no aspecto de organização, a parte de estrutura. O Ivonísio dava show naquele tempo, certo? Então o Ivonísio hoje, no futebol de hoje, ele seria um baita de um gerente, seria um baita de um superintendente hoje. Para o futebol de hoje. Ele já fazia aquilo, tudo aquilo ele já fazia. Tive o Edésio Leitão, que era um grande treinador, principalmente no lado psicológico, entendeu? O lado psicológico era muito bom. Cada qual fazia uma coisa, então se eu fosse treinador hoje, eu aglutinava tudo isso e então eu ia colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido, porque na realidade eu aprendi também muito pouco. Eu sempre gostei, foi de criar. Calbi Chaves.